Opa, e aí, tudo bem com você? O que você tem falado a respeito de você mesmo? Eu já comecei com uma pergunta assim meio desafiadora, mas eu queria que você fizesse essa reflexão. Nas vezes que você passa por algum desafio, ou alguém questiona o seu caráter, ou até mesmo quando você pensa do seu passado, sabe de onde Deus te tirou? Quais são os pensamentos que você cultiva dentro de você a respeito de você mesmo? São pensamentos limitantes? Poxa, eu consigo ir até aqui e a partir daqui eu não vou mais. Quais são os limites que você tem colocado na sua vida e por que eles existem? É muito importante que você questione isso. Mas eu gostaria de tocar um pouquinho o dedo na sua ferida, mas não para te machucar, só para que você reflita um pouco mais e seja liberto desses pensamentos limitantes. Você sabia que cultivar esse tipo de pensamento limitante é ir contra a vontade de Deus e principalmente colocar em jogo aquilo que Ele fez sobre você? Peraí, como assim? Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma nova identidade. É como se Deus chegasse para você e te entregasse um papelzinho, uma folha, um roteiro, enfim, do jeito que você quiser imaginar, mas como se Ele chegasse até você e dissesse: olha, a partir de hoje, esquece todas as coisas que você viveu, todos os pecados que você cometeu. Eu não tô jogando fora a sua personalidade, o seu senso de humor, não tô jogando fora a sua identidade não, mas eu estou dando uma nova roupagem pra ela. É isso que Deus faz pra cada um de nós. Tudo que há de ruim, Ele limpa fora, como se Ele estivesse te lapidando e te dando realmente uma nova identidade. E quando você aceita Cristo, você chega lá, levanta sua mãozinha, declara aquelas palavras, você está dizendo: eu aceito que tudo que você determinou sobre a minha vida é verdade e pronto, acabou. Então se Deus diz que você é mais que vencedor, pronto, acabou, você já é mais que vencedor. Você não precisa conquistar a identidade de Deus. Ele te dá isso de graça. Quando Ele te chama pelo nome, quando Ele te chama para viver um relacionamento com Ele, Ele já está te oferecendo isso de graça. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então todas aquelas coisas limitantes, coisas que aconteceram com você, talvez você passou por uma situação difícil, algo que gerou em você um trauma, todas essas coisas que se aconteceram com você, mesmo até depois, né? Tem pessoas que passaram por um trauma, mesmo depois de terem ali aceitado a Cristo. Mesmo assim, o Senhor renova suas misericórdias sobre nós a cada manhã e Ele remove de nós toda a sujeira diariamente. É como se Ele estivesse fazendo uma limpeza todos os dias. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor diariamente. Imagina se fosse assim: busquei a Deus um dia, fui liberto, fui salvo, posso continuar vivendo a minha vida como se Ele não existisse. Não, a cada dia nós passamos por momentos e situações aqui nesse mundo e a cada dia nós precisamos de sermos cada vez mais lapidados até o fim das nossas vidas. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então tome muito cuidado a respeito das coisas que você declara sobre si mesmo. Quando você ama muito alguém, pense em alguém que você tem muita admiração, que você gosta demais, você falaria palavras negativas e limitantes para essa pessoa? Você diria que ela não ia conseguir fazer alguma coisa, que ela não ia vencer na vida, que ela não seria capaz de algo? Você gostaria de ser essa pessoa que iria imitar ela? Não ia gostar. Então qual é o motivo de você despejar tanto lixo em você mesmo, dizendo palavras que não estão de acordo com a vontade de Deus? Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas. Olha isso, os chamou, gente. Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te tirou de um abismo profundo, Ele te tirou das trevas, de uma situação limitante, de um trauma, e eu estou aqui para te lembrar isso. O Senhor já te libertou, Ele já te tirou do cativeiro. Chegou a hora de experimentar e mostrar para o mundo essa luz que irradia dentro de você. Existe o Espírito Santo que habita sim dentro de você. Chega de aceitar pouca coisa. Chega de aceitar ser um cristão e viver lá no raso. Comece a viver com ousadia. Sabe quando você chegar num momento em que você estiver em uma crise, onde você estiver em uma situação limitante, onde o seu coração, a sua mente estão dizendo para você: você não vai conseguir, você não tem capacidade, você vai passar de novo por esse trauma, você vai se colocar de novo nessa situação, você não vai aguentar, mesmo que sua mente não aguente, quem habita dentro de você é mais poderoso que as suas emoções e é uma força sobrenatural. Vocês já viram pessoas que estão ali passando por uma situação muito difícil e você enxerga aquela pessoa alegria e você fala assim: de onde que essa pessoa tá tão alegre, essa situação tão estranha? É porque aquilo não vem dela, aquela alegria não provém dela, aquela confiança não vem de dentro dela, não é como se ela fosse uma pessoa por si mesma iluminada, não, é uma luz que foi implantada dentro dela. E essa luz é a luz do Senhor. E eu quero que você peça e clame para o Senhor para que essa luz possa ser irradiada. Chega de viver no raso e chega de viver se limitando, dizendo para você palavras tão erradas. Todas
as vezes que você pensar em falar sobre a sua vida e lançar palavras limitantes sobre si mesmo, lembre-se que essa não é a vontade do Senhor, e é como se você estivesse pegando tudo que Deus te deu de presente, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para você e jogando fora e desprezando o sacrifício de Jesus. Porque às vezes você pode até ter a falsa ilusão de que tá certo pensar mal de si mesmo, mas lembre-se disso, pense na cruz, Jesus sofrendo ali, sendo pregado, as suas mãos sendo pregadas, os seus pés sendo pregados, a coroa de espinho, isso tudo, todo esse preço para que você fosse liberto. Então não aceite mais. O Senhor não olha para você pensando mal de si mesmo, falando coisas negativas a respeito de você mesmo, e Ele não fica alegre. Você acha que Ele vai ficar alegre? Qual seria então o objetivo dele ir até o final na cruz pela sua vida para te dar uma nova identidade se você vive totalmente o oposto daquilo que Ele conquistou para você? Vamos orar junto comigo para que seu coração seja liberto. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dessa pessoa, desse ouvinte aqui agora, nesse momento. Sei, Deus, como é difícil às vezes quando nós lidamos por tanto tempo com pensamentos limitantes, às vezes com traumas que nós passamos lá no passado, Senhor, coisas que definiram o nosso caráter naquele momento, definiram, Senhor, a maneira como nós vivenciamos a vida. Os traumas muitas vezes nos paralisam, Pai, nós temos medo de passar por aquilo de novo, mas o Senhor nos dá uma nova perspectiva. Quando o Senhor morreu na cruz, o Senhor eliminou não só os nossos pecados, o Senhor trouxe para nós também uma nova identidade, e essa nova identidade vem acompanhada com um presente maravilhoso que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá, Senhor, poderes sobrenaturais para fazer coisas que no nosso natural realmente não seria possível, para ir para lugares que realmente no nosso natural nós não conseguiríamos ir, nós não iríamos aguentar, mas o Espírito Santo nos sustenta, Pai. Esteja ecoando, Senhor, dentro de nós, no dia de hoje, para todo o nosso sempre, as palavras do Senhor. Esteja ecoando, Senhor Deus, a nossa nova identidade pelo preço que Jesus pagou na cruz. Derrama sobre nós o Teu sangue, Senhor, a Tua unção, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua unção. Derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus, para que possamos começar a viver não de forma arrogante, mas confiante, Senhor, na Tua palavra, de cabeça erguida, sabendo que nós somos mais que vencedores diante de Ti. Que caia por terra agora, Senhor, todos os pensamentos limitantes, todas as palavras lançadas por nós mesmos ou até por outras pessoas, Deus, que caiam por terra agora, todas essas palavras do maligno, e que venham sobressair sobre a nossa vida, Senhor, as promessas do Senhor, as declarações do Senhor sobre cada um de nós, aonde nós vamos caminhar, aonde nós vamos olhar e falar, Senhor. Tudo isso é definido pelo Senhor e não por nós mesmos, não pela nossa própria vontade. Senhor, coloca no nosso coração a certeza de que iremos sim romper em fé. Esteja tirando, Senhor, toda a limitação dos nossos corações e das nossas mentes. Libera, Senhor, o nosso corpo, libera o nosso espírito para vivenciar de forma completa aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que o Senhor criou cada ser humano com uma história perfeita, Senhor, e maravilhosa, pois assim como no Jardim do Éden, quando nós vemos ali a criação do mundo, cada coisinha que o Senhor criou, o Senhor olhou e disse: isso é bom, eu me agrado disso. Quando o Senhor criou, nos formou, nos forjou lá no ventre da nossa mãe, o Senhor olhou para cada um de nós e disse: eu me orgulho disso, eu gostei disso, eu amei isso que eu fiz. E o Senhor nos amou até o fim, antes mesmo de nós nascermos. Cristo Jesus sabia da nossa existência. Jesus Cristo sabia que nós estaríamos aqui nesse momento, ouvindo essa mensagem. Jesus Cristo sabia dessa oração que faríamos, e é por isso, Senhor Deus, que eu te agradeço, eu te louvo pela tua misericórdia, por nos levar para mais perto de ti. Te agradeço, Senhor Deus, por implantar no nosso coração uma verdade de que nós não podemos pensar negativamente a respeito de nós mesmos, de que isso não faz parte da tua vontade e de que não é assim que o Senhor nos enxerga. Quando o Senhor olha para cada um de nós, o Senhor enxerga a nova identidade que disponibilizou para cada um de nós. Abra os nossos olhos para que assim como o Senhor nos vê, que assim nós possamos nos enxergar também. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é, que na sua mente tenha essa lembrança latente. Todas as vezes que for pensar mal de si mesmo, todas as vezes que for se limitar, lembre-se que isso é muito errado. Não é da vontade de Deus que você pense assim. Então consulte a palavra de Deus, entenda a sua nova identidade e comece a viver de acordo com aquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, eu te espero aqui amanhã.